Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, esse é o primeiro vídeo de 2026 pra gente conversar finalmente sobre as melhores leituras de 2025. Geralmente eu faço esse vídeo mais pro finalzinho ali de dezembro, mas como eu li poucas coisas durante 2025, foram só 39 leituras concluídas, achei melhor esperar virar o ano pra ver se surgia mais alguma coisa, mas infelizmente não aconteceu. Mas fato é que consegui selecionar 8 leituras como as favoritas do ano. Foram ótimas leituras, apesar da pouca quantidade, fiz leituras que realmente me interessavam, o que, consequentemente, temos aí uma listinha até que robusta, perto da quantidade de livros que eu li realmente. Então vamos a ela. Eu vou começar com os livros que eu não tenho aqui, porque foram leituras de parceria que acabou dando super certo. Foram elas Pelos Meus Olhos, da Ellen Reis, eu vou deixar a capa aqui do lado, e Entre a Terra e o Éden, do André. Então também está a capa aqui, duas leituras completamente diferentes. A da Ellen é um suspense aí de uma certa personagem aí meio psicopata, ou quase completamente psicopata, achei maravilhoso. Assim como o livro do Entre a Terra e o Éden, que também, na verdade, é uma fantasia. Inclusive, tem continuação já desse livro. Eu espero conseguir ler agora em 2026, mas foi uma leitura que envolveu do início ao fim, com personagens bem construídos e com um final, assim, maravilhoso, que realmente engata ali, deixa super aberto para continuação. Então, quem sabe em 2026 aí leremos a continuação de Entre a Terra e o Éden. Agora vamos aos livros físicos que eu tenho aqui comigo. O primeiro não está em ordem, mas o primeiro deles foi Depois daquele Inverno, da Brittany Cherry. Esse eu li mais ali pro início do ano, até eu não lembrava quais livros da Brittany eu tinha lido em 2025, porque foi uma leitura assim maravilhosa. Eu adorei conhecer o Milo e a Starlet. O romance, como sempre, da Brittany, a gente sabe mais ou menos como as coisas vão acontecer, mas aqui tem alguns detalhes a mais que complementaram muito bem a leitura. Então não foi só romance, teve também os traumas dos personagens. Aqui as coisas aconteceram um pouco diferentes e, como eu disse, com problemas bem diferentes do que a Brittany já abordou nas outras histórias. Então, o favorito da Brittany de 2025, Depois daquele Inverno. Aí, um outro favoritão, muito favorito, foi Cidade das Lápides, do Junjito. Mais um, eu tô lendo praticamente um por ano, pelo menos, dessas histórias do Junjito. É um suspense, terror, é algo que eu adoro, e descobri que adoro isso em mangás também. Então, Cidade das Lápides, mais, agora nem lembro quantos contos tinham, mas acho que em torno de 10 contos mais ou menos, um melhor do que o outro. Quem já leu o autor sabe disso, que ele escreve contos incríveis, e este aqui não foi exceção. Principalmente o Cidade das Lápides, foi maravilhoso, achei incrível. E vamos ver se eu leio mais contos e outras histórias do autor esse ano também. Continuando a lista, mais um nacional foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Demorei uma eternidade para conseguir ler esse livro. Já passou, já escreveu outras histórias, mas esse aqui ainda estava na minha lista porque eu ainda queria ler, principalmente por se passar em Porto Alegre. Tem essa coisa de, é um romance sobre identidade e complexas relações raciais, que aconteceu então do Pedro, que após a morte do pai, que foi assassinado, ele sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Então, a história no geral, eu consegui ler ela super rápido, apesar de ter alguns detalhes mais profundos, vamos dizer assim. Mas eu gostei muito da escrita do autor, gostei do fato de que se passa muito perto de mim, e o personagem, assim, no geral, foi bem explorado, vamos dizer assim.
e eu gostei muito de ter feito essa leitura também, e espero ler outros livros do Jefferson. Eu sei que esse aqui, né, foi o que explodiu por toda a polêmica que teve, mas eu sei que tem outras histórias que parecem tão interessantes quanto essa aqui. Então, A Besta da Pele, um dos favoritos de 2025. Temos também uma distopia, fazia muito tempo que eu não lia. A última foi Fahrenheit 451, que foi maravilhoso, uma série incrível. E conheci então Calocaína, da Karen Boyle. Esse aqui eu achei super interessante, me interessei, né, por fazer essa leitura, porque eu vi comentários associando essa história a 1984, não só pelos dois serem distopias, mas pela temática ser parecida com o que realmente é, apesar de eu ainda não ter terminado a leitura de 1984. Mas aqui é um estado que realmente está em todos os lugares, dentro da casa das pessoas, ouvindo, filmando, então tem nada está fora do controle deste estado, e a gente vai ter uma coisa mais agravante, que é o personagem principal, que vai conseguir aí fazer a sua substância que induz as pessoas a contarem seus segredos. Então não basta as pessoas do estado controlar o que eles falam, controlar, né, o que eles conversam particular, ter câmeras, ter isso e aquilo, também os pensamentos das pessoas também vão estar aí expostos. E aí entra mais um detalhe de que isso nem sempre, como eu posso dizer, algumas pessoas vão acabar usando isso em benefício próprio, por vingança ou coisas do tipo contra outras pessoas, o que tornou a história fantástica. Isso aqui subiu de uma maneira assim maravilhosa, e eu gostei muito da forma como a autora foi construindo esse personagem, que era totalmente focado no estado, né, em obediência, a coisa toda, e foi se abrindo a novas ideias perigosas. Enfim, muito boa a leitura também. Eu recomendo para quem gosta de distopias como 1984, Revolução dos Bichos, Fahrenheit. E aí, quase encerrando, esses dois livros aqui, um deles é mais uma continuação, se não me engano, já é o livro 7 da série, do Cormoran Strike, então, que é o Túmulo Veloz, da J.K. Rowling, que ela assina, então, né, como Robert Galbraith. Este, como eu disse, é o 7º livro. Eu pensei que não teria mais como ela achar temas tão estranhos e nojentos e incríveis, e que fizesse sentido para um livro de mais de 900 páginas, mas ela conseguiu. Então, esse livro gigantesco, não tão gigante quanto o Coração de Nanquim, mas também, né, acabou sendo tão complexo quanto, porque aqui agora a gente vai ver a Robin se metendo em outro problema, porque eles vão investigar uma certa seita ali, religiosa, que entra na mente das pessoas, e eles vão para um tal de retiro, que acaba sendo meio que um ambiente não muito saudável para quem quer se manter sã e com dinheiro no bolso. E a Robin vai se meter nisso aí, ela vai ir para essa fazenda onde as pessoas vão, como se fosse um retiro, como eu disse, e na verdade é uma coisa completamente diferente, e a gente vai ver dois lados da investigação, a Robin lá dentro e o Strike então investigando por fora e indo em busca de pistas, essa coisa lá toda. E o que diferenciou esse livro para mim dos outros foi que acabou me deixando bem mais tensa, porque não é só os detetives lá investigando, procurando pistas, eles dentro do problema, e no caso a Robin dentro do problema, que me deixou aflita a maior parte do tempo. Então acabou sendo uma leitura fantástica, eu amei. Eu soube que já tem o 8º livro, mais um caso desses dois, e eu tô muito ansiosa para ler também. E claro, além disso tudo, tem, né, um detalhezinho romântico da coisa, que acabou ficando um pouco de lado isso aqui, porque eles ficaram a maior parte do tempo separados. Mas ainda assim me deixou, né, com aquela curiosidade para ver como esses dois finalmente vão fazer alguma coisa, não que eles sempre. Então teve de tudo um pouco, e foi mais um livro incrível dessa série, e eu espero ler os próximos também. Não sei quantos vão ser, porque
porque né, ele tem 7. Mas a gente vai continuar lendo, não tem problema. E aí, pra finalizar os favoritos, que como vocês perceberam, não tem ordem, todos foram favoritos, não tem um favoritão assim, um super favorito, eu ainda não sei dizer, apesar de o Túmulo Veloz estar aí um pouquinho acima. Mas um dos últimos livros que eu li em 2025 ganhou um pouquinho mais meu coração também, e por isso que me deixou nessa dúvida de qual é realmente o meu livro favorito do ano. Mas Tinta, Sangue, Irmã Escriba, da Emma Torres. Essa autora aqui, este livrinho aqui de fantasia com livros, o que é a combinação perfeita pra mim, porque eu amo fantasias e livros. E aqui nesse caso a gente tem uma escribas, a gente tem essas irmãs que conseguem ler os feitiços, vamos dizer assim, que são livros que tem magia, então muitos são capazes de ler, mas tem uns que não sentem efeito algum com os feitiços desses livros, o que é muito, pelo menos no caso dessa irmã, que não consegue, a vida toda dela ela passou, né, se sentindo inferior à irmã, porque ela não consegue nem fazer uma proteção para casa, e acaba sendo um perigo, inclusive, para a família, porque como ela não sente efeito algum da magia nos livros, o feitiço de proteção, por exemplo, não faz efeito, e se tiver inimigos que querem localizar a família dela, podem fazer isso graças a ela. Então acaba sendo uma coisa perigosa e ela passa a maior parte da vida dela fugindo até o momento que não dá mais para fugir, com a morte do pai. E isso não é spoiler, porque acontece no prólogo do livro. E aí que as coisas vão ficar mais tensas, porque as pessoas, né, essas pessoas interessadas nos livros vão começar a ir atrás dela de novo, porque, né, teimosa como é, ela vai contra as ordens do pai e vão localizar ela em breve, a irmã, e muitas coisas vão acontecer. Além disso, essas duas irmãs vão acabar também se encontrando com um par de amigos ali, que também tem algumas semelhanças com elas, principalmente com a nossa irmãzinha escriba, e muitas coisas vão acontecer. Ela vai descobrir que ela é capaz de escrever os livros e muitas coisas perigosas, como eu disse, vão acontecer aqui ao longo da história, que vão tornar a história mais interessante, porque, né, uma coisa é acompanhar a rotina dessas pessoas que têm a magia ali, que sentem a magia dos livros. Outra é ver, né, eles escrevendo livros, eles sangue escorrendo por aí e pessoas tentando matar eles, o que torna a história mais interessante, como eu disse. E por causa disso, essa foi uma história que eu li super rápido e que eu me apaixonei pelos personagens, principalmente a Joana, apesar de gostar da Esther também, mas fiquei muito curiosa e muito apaixonada pela história delas. E, assim, foi uma das minhas leituras favoritas. Estou quase fazendo uma resenha aqui, mas foi uma das minhas leituras favoritas, se não a mais interessante que eu fiz em 2025, porque é um tema que eu gosto e eu gostei muito da relação dos personagens, do crescimento, de certa forma, das personagens e dessa coisa mais de ação junto com os livros. Foi perfeito. Então, essas foram as leituras concluídas e favoritadas de 2025, que eu amei perfeito. Foram só 8, mas, como vocês puderam ver, bem diferentes uma da outra, algumas mais, outras nem tanto, e que realmente valem a pena muitíssimo fazer essas leituras, tá? Então, super recomendo, tem para todos os gostos. Quem já leu algumas dessas histórias, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e me contem quais foram os livros favoritos de vocês de 2025. Já tem listinha das próximas leituras de 2026 de vocês também. Vamos compartilhar aí algumas indicações, que em breve eu também vou aparecer por aqui com aquela tradicional lista de livros para ler em 2026, nesse caso, um pouquinho menos de livros do que eu normalmente faço, porque tentei
mas 2025, né, como vocês viram, não foi tão positivo em quantidade, certo? É isso, eu vou ficando por aqui, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de